Estamos aqui em mais um episódio do Psicodoses. Eu, Ana Cláudia Fossen, psicóloga psicanalista. Oi, pessoal. Aqui é Eduardo Busanelli, mais um episódio com vocês. Psicodoses. Preparados para a adolescência hoje? Vamos lá, eu sou o Ivo, psiquiatra. A gente está aqui para fazer um ótimo bate-papo. Bora! Gente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, fazer comentários para que a gente possa entender o que está sendo legal para vocês, o que tem sido uma informação importante, e comentários também e perguntas, ok? A gente aguarda o comentário de vocês, então. Bom, adolescência, começamos? Adolescência. O que temos hoje para a adolescência? Muitos temas, hein? Será que papais e mamães vão assistir a gente depois dessa? Espero. Né? Quem sabe os próprios adolescentes. Os próprios adolescentes. Eu Exato. acho que eles assistem até mais, às vezes. Também, eu acho que é para todo mundo. Vamos fazer uma coisa católica, quer dizer, universal. Dá para todos, né? Vamos tentar... Eu acho que uma coisa que é legal é começar com de onde veio a adolescência. De onde ela surgiu. Eu dei uma pesquisada, achei legal. Assim, eu já tinha uma noção, mas eu acho que um conceito para situar. Porque a gente tem a impressão, às vezes, de que a adolescência ela apareceu naturalmente. E veio de adolescente rebelde, de que eles mudam o mundo, e já veio tudo meio encapsulado, meio pronto. E não foi bem assim, né? A história, né? Foi começo do século XVIII. Não tem um documento oficial, pelo que eu vi, mas tem uma noção, que é o Rousseau. Ele foi um dos primeiros a colocar isso no livro. Vou pegar até o nome do livro. Emílio, ou Da Educação, que chama o livro dele. E ali foi a primeira vez que aparece algo parecido com a adolescência. Que ele começa a mencionar essa idade entre 13, 15 e que fica algo um pouco mais específico. Quer dizer, antes disso, sobra muito tempo, o adolescente não existia. Esse conceito não existia e práticas direcionadas a eles também não. Não tinha. Então, assim, não vou dizer que foi ele que inventou, que colocou, mas foi um dos primeiros que mencionou ou especificou quando ele estava dizendo sobre educação, como que a coisa deveria acontecer. Eu acho que é uma boa referência de que isso não veio do nada. Né? E hoje está muito nichado, está muito específico, e antes não era assim. Né? Pensa que a educação dos nossos avós, talvez, estava começando a entender como que era isso. E nós estamos num momento muito diferente. Sei lá, acho que isso é uma boa referência. Eu gosto. Eu sempre gostei de colocar a parte histórica. Eu gosto de onde vem a palavra, de onde veio. Então, acho que é um bom começo. O que vocês acham? Começar assim? Eu até vi duas coisas que eu achei legal também para concluir. O Aristóteles tinha uma citação dele que ele falava sobre jovens são impetuosos. Então, eles falavam, a tradução é jovens. E eu acho legal a impetuosidade, quer dizer, um ponto que tem bastante. Jovem, adolescente, mas não era adolescente, era jovem. E um livro do Goethe que chama O Sofrimento do Jovem Werther. Mas é jovem. A gente não sabe bem que idade tinha esse jovem. Não, a gente acho que tem uma suposição, e o próprio Romeu e Julieta. No Shakespeare, que eram... Também. O pessoal acha que é um romance de adulto, de jovens adultos hoje aí. Não, eles eram... Hoje a gente entende, acho que eles eram mais para adolescentes do que qualquer outra coisa. Os casamentos há séculos atrás começavam a acontecer aos 15 anos, 14 anos. Ou seja, eram, pra gente, os adolescentes, para eles, talvez jovens. Exato. Né, que já poderiam começar uma vida, trabalhando, criando família e etc. Né, então, não é definitivamente esse conceito de adolescência foi mudando, né, de épocas em épocas, com certeza. Não é o que a gente concebe hoje. Não era o que a gente concebe hoje. Né? E como até marco, em termos de idade, né, essa é uma questão. Você vê, a OMS, ela considera a adolescência dos 10 aos 19. O que na prática, você pode ler em alguns lugares, de 12 para frente, né? Então até tem também vou chamar divergência, mas em termos de marcar, né, essa fronteira de onde termina a infância, né, que a gente sabe que isso é uma transição, e de onde começa esse período chamado de adolescência. E antes a gente tinha ideia, até 18 anos, a gente estava trocando uma ideia ontem, você falou, né? Tem lugares que consideram e chamam de adolescência algo mais arrastado, até 21. Né?
Então isso ainda está em discussão, em aberto, né? Determinar essas fronteiras em termos de idade, que a gente sabe que é enfim, pode idade ser mais cronológica, né? Cronológica, mas acho que o mais importante são o que vem disso, né? O que simboliza a adolescência, o que a gente entende que está em jogo ali no processo de desenvolvimento, que é isso que a gente vai tentar, acho que, falar aqui. Para eles se encontrarem um pouco, já que muitas pessoas estão procurando também a inteligência artificial para tirar umas perguntas, a gente também pode. Pode perguntar aqui para a gente, pode trocar uma ideia, porque a gente também consegue responder. Dá para trocar uma ideia com a gente, fica à vontade. E eu vi aqui o que você falou de idade, ó. A Society for Adolescent Health and Medicine, que é um instituto de pesquisa, eles consideram a adolescência dos 10 aos 26 anos, essa associação. Dura, hein? É. Dura bastante tempo. Dura. E tem outras, que eu não vou lembrar o nome, mas chega até perto dos 30, o final da adolescência. E aí tem a parte médica, tem a parte fisiológica, que eles falam do cérebro, de toda a maturação cerebral, quando ele termina, que daí não é a minha praia, mas eu vi que só achei isso interessante. E tem um psicólogo que ele chama-se Stephen Richardson. Ele fala que a maturidade não se atinge antes dos 35. Ele não fala de adolescência, mas uma certa maturidade atual. Então, assim, acho que já tem um campo para a gente olhar aqui e trabalhar, porque isso muda expectativa. As gerações antigas esperando que adolescente sai com 17, 18, porque foi assim na minha época, não tem mais. Tem um desencontro gigantesco. Gigantesco. E muitos conflitos dentro de família por causa disso. Dessas referências. Por isso que eu achei legal trazer também. Sabe? Na minha época eu já estava fazendo tal coisa, você está aqui fazendo isso. Você devia estar fazendo tal coisa, sabe? Socialmente, acho que culturalmente, se espera do adolescente comportamentos, né, e respostas intrafamiliares no social diferentes de uma criança, né, de uma infância. Sim. Então já existe aí essa expectativa, como você falou agora, de alguns comportamentos, de algumas responsabilidades, que na infância o mundo mais pueril, né, puro, preservava. Então acho que esse lugar do adolescente também vem embutido com cobranças, com expectativas do mundo, né, dos adultos. E eles têm que responder a isso de alguma maneira, o que pode trazer problemas, a gente sabe, né? Mas acho que é importante a gente entender a adolescência como um conjunto, né, de transformações do ponto de vista biológico, né? Existem sim processos físicos, né, biológicos que acontecem na adolescência, que só acontecem na adolescência, assim como outros só acontecem na infância, né? Essa maturação cerebral, a plasticidade, a poda neural, o cérebro vai se formando, digamos, aí, né? Tem linhas que falam até 19, até 21 anos, então tem uma riqueza biológica muito grande. A parte hormonal. O aparecimem dos hormônios, a libido. A mudança do corpo, né? Uhum. Isso a gente sabe que impacta muito em como o adolescente se percebe, como ele se mostra para o mundo, como isso se constrói a autoestima, a autoimagem. É um processo muito rico, né? E que só acontece nessa fase da vida, né? Então a adolescência acho que é um marco, e aí que é legal a gente debater, porque o adolescente ele está mais vulnerável, se a gente for pensar em termos de como ele precisa gerenciar um monte de coisas, como ele não está preparado ainda, né, para gerenciar algumas coisas. E não é também à toa que boa parte das condições mais graves de saúde mental começam antes dos 18 anos. Por volta de 50% dos quadros graves tem um primeiro episódio antes dos 18 anos. Né? Isso é significativo do ponto de vista do impacto na saúde mental, para a gente pensar. E com um prognóstico complicado, complicado, né? Um prognóstico bem complicado. Eu acho que essa é uma questão interessante, né? A gente também vai ter que pensar na adolescência como um momento que ele vai variar muito conforme a classe socioeconômica. Um adolescente na nossa, né, talvez no nosso nível socioeconômico, na nossa bolha, vai ter determinadas experiências que um adolescente de uma classe mais simples não terá. Ele talvez tenha que começar a trabalhar aos 13,
tem que começar a ajudar com dinheiro dentro da família, não tem o mesmo processo de preparo para estudar, talvez não tenha de cara aos 18, 19 anos a entrada num curso universitário, isso ele faz provavelmente mais tarde, né? E aí lá para os 20 e poucos anos, quando já está estabelecido num ofício ali. Então a gente também tem que pensar que existem adolescências nesse sentido, principalmente num país como o Brasil, onde as desigualdades, onde a diversidade aí no sentido socioeconômico é grande. Então, a gente talvez consiga falar sobre essas mudanças neurológicas, corporais, físicas, fisiológicas, aí isso dá para generalizar, mas aí a vivência da adolescência e a experiência dela, ela tem nichos talvez aí, né? A gente talvez tenha que pensar nessas diferenças de classe social. Culturais, né? Inclusive, econômicas. Né? Eu acho que um adolescente do Sudeste provavelmente não vive as mesmas coisas de um adolescente no Norte do país, por exemplo. E eu lembro muito bem, eu atendi uma vez um menino que ele nasceu na Suíça. E a família, o pai é suíço, a mãe é brasileira, mas eles estavam aqui. Eu achei interessante que ele devia ter 14, 15 anos. E ele estava no Brasil já fazia uns 3, 4. E quando eu falei com os pais e com ele, eles me contaram como é que era esse processo do lidar com a adolescência. Como que é a adolescência lá, né? Claro que é um recorte, né, que eu tive. Não sei se exatamente isso a gente extrapola para o todo. Sim, isso dá para generalizar. Mas que a partir da adolescência, os pais meio que saem de cena. Quase que totalmente no sentido de vai, se vira. E o que a gente aqui, né, faz em termos de acompanhamento, de cobrança, de estar em cima, de estar meio que num controle, pelo relato que eu tive, lá é diferente. O adolescente ele fica, e precocemente, estou falando de 13 anos, 14, solto no sentido, já esperando que ele tenha alguma autonomia e que aquilo para eles é cultural, faz parte do processo de como encarar a adolescência, sem sair daquilo, tá certo, tá errado, não é disso que se trata, né? Mas é uma outra maneira, porque a cultura nossa aqui, latina, acho que é mais botar numa bolha, proteger, de alguma maneira ficar mais em cima, em alerta, que também, né, tem seus prós e problemas. Mas é interessante que você falou da cultura, né? Como no outro lugar no mundo se entende que o adolescente está pronto ou não está. E, portanto, se vivem coisas diferentes. Se a gente for pensar num país com um tanto de segurança pública, também. O adolescente pode andar a pé na rua, pegar transporte público, metrô, dependendo de onde ele estiver. Ele pode fazer várias coisas que aqui no Brasil a gente consideraria um tanto mais perigosas a partir de uma determinada classe social. Com certeza. Né? Total. A gente consideraria isso a partir de uma certa classe. Então, assim, nos Estados Unidos, a gente sabe culturalmente que a maior parte das famílias, assim que os adolescentes entram na universidade, que é 18, 19 anos, porque eles têm um ano a mais, né? O high school deles tem um ano a mais, né? Seria o nosso ensino médio. Então, seria aí 18 para 19, eles mudam de estado naquele país gigantesco e aparecem no feriado de Ação de Graças e no Natal para ver os pais. Porque é isso, ele vai viver a vida dele dentro daquele alojamento, com uma situação financeira ali bem pautada, trabalhando nos verões, né? E seja ele da classe social que ele for ali, por conta do sistema de uma melhor igualdade social. Os Estados Unidos, eu acho que, bom, talvez hoje em dia não tanto, mas um lugar como a Suíça. Eu acho que o nível de igualdade socioeconômica ali é inegável. Não dá nem né? Eu acho que ali as diferenças são mínimas, na verdade, são muito pequenas. Imagina como que os pais soltam esses filhos na sociedade com 13, 14, 15 e a gente fazer aqui, por exemplo, isso. É muito difícil lá. A gente vai pensar nas camadas baixas, sim, soltam, inclusive porque as famílias precisam de apoio financeiro. Mas o que é interessante no combate a contar essa história é que nesse relato eles disseram que por isso, ou também por conta disso, o adolescente de lá, em termos de taxas, por exemplo, de suicídio, proporcionalmente, de uso de substâncias, era mais alta do que nos outros lugares. Muito mais alta. Né? Embora estamos falando da Suíça. Né? Tudo tem um aspecto tudo tem uma complexidade muito grande. Né? Então, tudo gera uma consequência X. Tudo gera consequências. Aí, X ou Y. Exatamente. Né? Exatamente. X ou Y. Exatamente. Que você vai procurar um ajuste, né? Porque tem um lado, vamos chamar de lado sombrio aí. Você pode sair com 13, 14, tem uma estrutura, tem todo um apoio,
social, você pode andar tranquilo na rua, um pouco mais talvez, mas tem Então, mas eu acho que a gente saindo. cai num assunto que é precioso pra gente. Como o sujeito, com as suas singularidades e particularidades, responde ao meio social que ele está, independentemente de onde ele estiver. Sim. Ele pode estar na África, no Japão, na Suíça ou no Brasil. Exato. Né? O sujeito vai fazer respostas muito particulares àquilo que ele está vivendo. Né? E a adolescência, ela tende a ser um momento de respostas complicadas. No mínimo, respostas inexperientes, para dizer de alguma forma. Por quê? Porque ele acabou de sair da infância, que via de regra é um lugar um pouco mais cuidado, um pouco mais protegido, para estar diante de decisões que ele tem que tomar muito desconhecidas. E o desconhecido, provavelmente para alguém tão jovem, que viveu tão pouco tempo no planeta, é muito mais apavorante do que para alguém que tem 20, 30 anos. Porque ele já viveu tempo suficiente para ver coisas aí. E olha que interessante você está falando. Até se a gente for pegar a biologia do cérebro, do corpo, a região do córtex pré-frontal, ela amadurece depois do que o sistema límbico. Isso quer dizer o quê? O córtex pré-frontal é o nosso centro de controle, é o freio. São os mecanismos frenadores, né? É o controle inibitório. Uhum. Na adolescência, isso naturalmente, né? Alguém fez assim, então é assim. Isso amadurece depois do que o centro ali emocional. Então, por isso que o adolescente, a gente fala, ele é impulsivo, ele testa, ele age intempestivamente, ele, né, toma decisões às vezes equivocadas, porque existe até uma maturação mais tardia, né, que é a natureza humana. O porquê do porquê eu não sei te explicar. Uhum. Mas isso acontece, né? Então é de se esperar, né, em algum nível, esses comportamentos, né, de tomada de decisões De não ainda maduras, né? de impulsividade, que é, vamos chamar, normal dentro de um contexto, né? Porque o cérebro desse adolescente também está se desenvolvendo. E a maturidade chega depois. A maturidade no controle das ações, né? Então é um período de algum risco, né? Porque às vezes as decisões também são tomadas e às vezes têm consequências duradouras, né? É isso. É essa parte do cérebro que fala que é tomar decisões de médio e longo prazo, de ter consciência dessas consequências. É nesse período que... É nessa região, desculpa, do cérebro? No córtex pré-frontal, Então, quer dizer, muda tudo, né? A noção da responsabilidade, como a gente chama, que ela vem se desenvolvendo, ela faz aí, então. Exatamente. Eu lembrei de um outro exemplo que era o oposto do seu da Suíça. Eu lembro que existia uma tribo na África, eu não vou lembrar o nome, pois eu posso até buscar para ver certinho, que o quanto a sociedade faz a responsabilidade acontecer. O jovem casal, ele se casava entre 10 e 11 anos, quer dizer, começo da adolescência aqui para... Muito jovens. Para alguns, exato. Uhum. Não tinha relação sexual nesse período de casamento inicial, por uma questão... Eu acredito que quem decidia isso na época era a mulher, quer dizer, não sei se quando tinha a menarca ou quando ela se tornava mulher, e eles tinham os ritos para isso. Se tornou mulher, se tornou homem ou guerreiro e tal, isso lá é bem validado. Mas antes disso, eles já moravam juntos, não moravam com os pais e já começavam a adquirir toda a responsabilidade de uma vida adulta ali dentro da tribo. E a única coisa que então não tinha o sexo, e o caçar, quando era o homem, ele começava devagar, com os avós, tios, pessoas ali aos poucos até chegar no grau, que daí ia marcando o caçador. Mas a responsabilidade, eles já eram desde pequeno. Mas uma responsabilidade gigante. Quer dizer, é um outro lado. O caçar tinha a ver com o tipo de animal que ele podia caçar, que ele Exato. Conseguia. Exato. Ele chegava talvez a caçar, sei lá, animais menores até ele conseguir caçar um animal de porte significativo, entendeu? Acho que o último e era difícil, o leão, né? Acho que Sei lá, um leão, um leopardo, alguma coisa assim, vamos pensar, né? Isso. Eu só coloquei isso por causa da responsabilidade, né? Quer dizer, olha quanto... Então, essa é uma outra coisa interessante, né? Pra gente fazer aí um paralelo entre a existência de rituais muito pautados na sociedade, que fazem com que crianças passem para um outro nível, que talvez nessas tribos, ou antigamente não se chamava de adolescência, e depois para a vida adulta.
né? Não se tinha esses significantes, esses nomes, mas se tinham rituais que foram se perdendo na nossa sociedade moderna, principalmente ocidental. Né? A gente guarda alguns rituais muito, na minha opinião, menos marcantes, né? Que talvez é a passagem para o ensino médio, mas ela é menos marcante, porque ela parece a ordem natural dos fatores. Exatamente. Né? As festas de 15 anos saíram meio de moda, que era um momento de apresentação de uma moça para a sociedade, porque na verdade se encara o feminino hoje de uma outra forma. Ainda algumas religiões mantêm isso, os muçulmanos têm lá um momento, né, de passagem para os garotos, os judeus têm os bar mitzvah, né, que é interessante, porque aquilo é uma forma de dizer, ele é um homem a partir de agora, né, então assim, a gente foi perdendo esses momentos, né, essas coisas, então assim, o que uma pessoa jovem que passa da infância para a adolescência faz hoje, o que as famílias fazem para isso, que não esteja ligado necessariamente aos estudos. Talvez as classes mais baixas tenham esse momento de, bom, então agora você pode trabalhar. Você está apto a fazer determinados serviços porque você tem força física, você tem compleição física para isso, você tem responsabilidade, então você pode trabalhar com seu pai porque ele é marceneiro. Você pode aprender um ofício. Você pode trabalhar com seu pai porque ele tem uma mercearia. Né? Então, assim, você pode trabalhar com a sua mãe porque ela costura para fora ou ela faz coisas. Então, a gente vai ter, talvez nas camadas mais altas, minha visão, uma diluição desses processos. O que eu acho que complica a vida dessa criançada. Complica muito a vida da adolescência. Porque eles não têm marcas muito bem pensadas para isso. Né? Talvez, assim, a ida no shopping seja isso. Agora eu posso ir no shopping. Hoje já não tem muito aquela coisa, tal filme você não pode assistir. Né? Porque hoje com os streams e com a internet, eles têm acesso a várias coisas que às vezes os pais não estão sabendo. Várias não, diria muitas. Muitas coisas que os pais não estão sabendo. Né? Então a questão mesmo, que eu acho que é uma questão grave, que é a questão da pornografia. Né? Então aquele ritual de começar a ver os meninos mais velhos, às vezes o irmão, os primos, os amigos do irmão, acederem à banca de jornal para comprar uma revista tipo Playboy, ela acabou. Você tinha todo um trabalho para aceder àquela informação. Não sei do que você está falando. Ninguém fez isso, né? Então você tem que conseguir a grana, sair de casa, pagar o mico com a pessoa da banca. Se for um homem, ok. Se for uma mulher, bom, né? Outro dia eu compro. E outro dia eu compro, esconder a revista para chegar em casa, esconder a revista. Não existia tráfico disso na escola. Não existia nada, de jeito nenhum, nada disso. disso. Era o único acesso dos rapazes, por exemplo, a um início de sexualidade ali. Né? E ali ainda uma coisa em 2D, né? Pranchada na folha da revista, né? E assim, e aí ele ainda tinha que esconder em casa, rezar pra irmã mais nova não dedurar, né? Não achar e não dedurar, ou a funcionária que foi limpar o armário ou sei lá o quê, e se achado, né? E se descoberto na sua traquinagem, ter que explicar que ele estava lendo as entrevistas. Era quase francês escondendo vinho de nazista. Não é? Era quase atrás do tijolo. Não, era. Vocês pensam quantos passos ele tinha que dar para conseguir fazer isso? Era um ritual. Era um ritual de passagem dessa masculinidade que queria ter acesso ali às fantasias, né, sobre a sexualidade. Hoje, com 11, 12 anos, um celular na mão... Meu Deus. Se os pais não puserem os spies lá, né, os contensores ali, qualquer garoto ou qualquer garota pode aceder a esse tipo de coisa. Eu gosto de comparação. Eu vi uma vez que era mais ou menos assim. O que um jovem hoje tem acesso a, não só a pornografia, mas ver mulheres, foi mais para homens, né? Isso. Mulheres nuas ou, sei lá, se exibindo. Comparado com um Marajá da década de 1920, do século passado, que seria o cara que mais teria acesso a mulheres bonitas. Porque ele tinha um harém, né? Exato, disponíveis, blá, blá, blá ali. Era tipo assim, ele tinha, o que ele via em um ano, um jovem vê em meio período. É muita coisa. No cérebro, isso é uma conta que não dá para codificar. A gente deriva, entendeu? Que os rapazes talvez com maior dificuldade de aí, né, a partir de 14, 15 anos, quando a libido começa a estar bem instalada ali e as características sexuais bem
fisicamente muito visíveis, o garoto que se vê, ou a garota que se vê, é que as garotas acedem, elas procuram menos essa questão da pornografia. Vários estudos dizem que isso ainda é uma prática masculina. Sim. Né? Então, assim, os garotos muito tímidos, eles deixam de ter o trabalho, que é um trabalho grande, de procurar garotas e de tentar viver, ter experiências ali com as meninas, e eles passam a ficar no mundo da pornografia. Isso, jogando para depois lá para os 19, 20 anos, esse garoto, via de regra, não tem quase nenhuma experiência sexual real. Sim. Né? Sim. Nem tanto afetiva, inclusive, e ele passa a ser o cara que gasta horas na pornografia. O que é bem complicado, porque a pornografia ela é uma realidade que não existe. Aqueles corpos são corpos trabalhados para estar ali. Aquelas situações, aquelas cenas vividas são cenas que muitas das vezes não podem ser reproduzidas com a parceira, ou pensando numa parceria, a parceira não permite, ou o parceiro que seja não permite. E aí ele fica ali, bom, eu só consigo ter prazer se for daquele jeito. Então, muda e aí, na vida real, aquilo é impraticável. Muda toda a configuração de como esse processo é formado, né? E Exato. a gente sabe que a questão da sexualidade, falando genericamente, o impacto que isso tem na psique o resto da vida, né? Pro resto da vida. Em vários níveis. Literalmente o Freud explica essa. Freud explicou. Muito bem, por sinal. Total. Agora, e é interessante que você falou parece que a gente está diante de uma quebra de fronteiras que existiam, né? Os marcos, né? Os rituais, o que já era esperado naquele tempo e tal. Parece que isso já não existe mais. Ou ela tá muito tênue, né? Ela é fácil de ser ultrapassada. E isso tem consequências, né? Como tudo. E aí a adolescência, que é o período onde o ser humano que está ali começa a desenvolver uma conexão diferente com o mundo. É como se descortinasse, né, o mundo e ele, né, descobrisse coisas novas, faz parte a curiosidade, o querer saber, para chegar nas próprias conclusões. Então o que começa a mudar na adolescência é olhar para o mundo, trazer para si e começar a tomar as próprias conclusões. É o juízo de valor das coisas, né? Porque até então, na infância, o mundo chegava até a criança e a criança estava blindada. Ela recebia um mundo moldado e até o nível de consciência era mais de receber, né? Não ter juízo próprio, não ter ainda juízo de valor das coisas ou criar o próprio conceito da vida. Na adolescência isso começa a mudar. E aí o que acontece? Como essas fronteiras quase já não existem, essas fases também, elas a gente não sabe muito bem onde está terminando uma e começando outra. Tanto é que hoje tem meninas que menstruam com 9 anos. A maior parte. Existe. Quando que na nossa época a menina menstruava com 13, 14? A menarca hoje acontece, né? Não falando de todos os casos, mas é muito comum você ver uma menina precocemente ter menstruação. É só a menstruação? Não. Psiquicamente, isso tem uma influência em algum nível. Claro. Né? Isso simboliza algo pra gente. O contato com a pornografia, no consultório, eu atendo criança também, vocês também, não é incomum eu me deparar com situações onde já se tem contato com 10, 11 anos. Isso tem desdobramentos. Não dá para, né, fechar os olhos e falar, não, tá tudo beleza. Não sai grátis, né? Não sai grátis. Não sai grátis. E acho que é do mundo porque é isso que mudou, né? Na nossa adolescência, a gente saía mais pro mundo, eu acho, no sentido físico, né? Para ter as experiências. E na socialização. Também. Hoje as experiências chegam pra gente via virtual, principalmente. Então o adolescente é muito comum hoje ficar em casa, interagindo, vendo vídeo, e tudo chega por ali. Também é um jeito diferente de se configurar, né? Sim. Mas essa experiência corpo a corpo, sair de casa, se deslocar, por uma série de fatores mudou. Hoje o adolescente, o pai e a mãe tem que levar, ele é mais protegido, até porque socialmente de uma nas certa ruas, classe social, sim. A gente não tem como, né, soltar, como na nossa época a gente podia circular para lá e para cá. E ele fica muito submetido também ao que vem pelo virtual. Então até a experiência
concreta, palpável, até pensando na questão da sexualidade, ela tem mudado. E isso influencia na formação do sistema psíquico, né? O que mais preocupa disso, assim, se fosse colocar aqui no podcast rápido, porque senão a gente fica até amanhã, porque muita coisa que vai desenrolando, é o que a Ana estava falando em você, acho que eu juntaria com uma coisa que é a capacidade deles se frustrarem. Porque quando você tem que se colocar no mundo, que nem o jovem, o rapaz vai lá e tenta, o adolescente, ele tá na pornografia, eu tô acostumado a conversar online, e tá tudo bem, beleza. Mas se ele não tem a ação dali do momento física e não tá acostumado a se frustrar, a tomar um não, a se sentir menos, a ver que tem um cara mais bonito que ele, mais forte ou mais socialmente adequado, que ele não vai ser o cara que vai ser o bambambam do momento ali. Como é que eles lidam com isso hoje? E isso eu tenho visto uma retração emocional. Muita gente, como a gente usa na psicologia, né? Muita gente ressentida e não sabendo o que fazer com isso. E a internet está cheia de resposta rápida, prática e perigosa. Mas esse assunto ele é cabeludo porque tem, acho que, vários fatores que influenciam, né? Eu acho que influencia a possibilidade desses pais de se sentirem odiados pelo adolescente e suportarem isso. E eu falo o termo ódio porque eu acho que é dessa ordem, não é raiva, não é raivinha. Ele ficou chateado comigo. No adolescente não fica chateado. O adolescente fica pego, né, ali, odioso, né, com aquela cara assim comprida, né, assim. E o quanto os pais hoje suportam isso, que a gente vê na clínica é que suportam um pouco, colocar limites e bancar os limites, né, e limites que sejam plausíveis para eles cumprirem. Eu costumo brincar no consultório que, assim, não dá para dar castigo de 6 meses. Você vai ficar 6 meses sem sair de casa, porque a família inteira vai ficar 6 meses sem sair de casa. Prisão perpétua. Isso, né? Assim, você não vai mais usar o celular nunca, né? O celular para um adolescente é um modo da gente encontrá-los. Porque tem aqueles buscadores de celular, os rastreadores, porque eles dizem que horas eles vão sair da escola, saíram mais cedo. Então, assim, tem uns castigos que são, na verdade, completamente inviáveis. E a pessoa fala na hora da raiva ali, ou não pensa. E assim, o castigo tem que ter começo, meio e fim, e ele tem que ser possível para quem dá o castigo. Exato. Antes de mais nada. Aplicável. Para quem aplica o castigo, né? Então ele tem que ser plausível para aquela família. E eu acho que os pais têm muito medo de se sentirem odiados. Inclusive por conta das próprias histórias pessoais aí. Que eles odiaram muito os pais. Porque as educações antigas eram infinitamente mais rígidas. Sim. E ok. Né? Eu acho que tem isso, né, para a questão do adolescente, dessa questão da frustração. E eu acho que uma fonte importante de frustração, ela parte da imagem de si próprio. Sim. Né? Que é uma imagem muito ainda frágil para isso. Porque o adolescente não é mais uma criança com aquelas características fofinhas e bonitinhas, né? Ele é um ser em transição, mas ele não é um adulto, e aí ele quer vestir roupas, né, no caso das meninas, talvez mais provocantes, mais decotadas, shorts mais curtos, e aí algumas famílias não permitem, e aí ela não pode, ela fica no meio do caminho, e principalmente, adolescentes precisam de sensação de pertencimento, que a criança precisa um pouco menos, a criança pequena, porque ela pertence muito grandemente à família. Dentro desse processo nosso de proteger um pouco mais a infância, e continuo pensando em camadas socioeconômicas mais altas, porque eu calculo que as mais baixas talvez as crianças não recebam, por questões, enfim, muito práticas, não recebam isso. Eu acho que, na verdade, isso passa a ficar muito importante de camadas médias socialmente, né, médias para cima, né, até as camadas mais altas. Por quê? A gente percebe nos adolescentes um efeito que eu chamo de cardume de atum. Eles andam nos shoppings ou nos lugares em bloco, todos vestidos exatamente igual, com raras exceções, cabelos cortados exatamente da mesma forma, e eles são blocos barulhentos. Eles são um cardume de atum. Né? E ficam ali, eles são todos iguais. E andam naquele bloco que a gente ouve no corredor, né, dos lugares, eles chegando ali. Então, é muito interessante quanto pertencer ao grupo é uma questão para todo adolescente. Sim. Né?
Né, que grupo eu tenho na escola, se é o grupo dos nerds, se é o grupo dos populares, se é o grupo dos atletas, se é o grupo das meninas que tem, né, não sei o que, se é o grupo de não sei o que lá. Para eles é importantíssimo, porque o grupo da família, para eles, não é mais um grupo de identificação. Né, porque ele tá nisso que o Ivo falou, nessa tentativa de descoberta de que mundo ele quer, porque se descortinou um mundo diferente, ele falou, que mundo eu quero para mim? E que isso deve desembocar numa vida adulta, depois de muita labuta e muita contrariedade, né? E a frustração que acontece nesses grupos, mas acho que até estar em grupo também é ter menos frustração em alguns pontos, porque você se identifica por conta das igualdades. A priori, mas existe. Agora, eu acho que a cultura hoje do imediatismo e da performance, né? Que o tempo todo idealiza como deve ser o resultado final, como a vida seria o melhor jeito, também leva a essa sensação de frustração o tempo todo para todo mundo. Mas o adolescente reage de um jeito, claro, mais intenso, né? Sim. E o que vocês falaram, eu vejo a frustração como algo que deve ser trabalhado desde que a criança nasceu. Né? Ela é frustrada. A natureza nasceu, né? Botou o pé no mundo. Saiu do útero. Agora, por vários fatores, a criação hoje, até pelo que a Ana falou, os pais não quererem frustrar, ou quanto isso mexe com o emocional de cada pai e mãe, ou o pai e a mãe às vezes não tem tempo, pouco tempo que tem, não quer se desgastar, quer só viver momentos bons, aí não frustra, enfim. Isso tem um papel importante, né, no desenvolvimento e traz consequências. Agora, a frustração na adolescência, o que preocupa hoje é como ela é vivenciada e como alguns adolescentes reagem. E aí vem daquela forma ou mais drástica, né, onde às vezes a frustração gera um pensamento de que a vida não vale a pena e eu vou morrer. Ou gera, às vezes, mecanismos de, por exemplo, se cortar. Isso a gente que atende adolescente, a gente sabe o que acontece. Claro que geralmente a situação vem depois de uma frustração, que pode ter sido a gota d'água, mas é frustração. Então esse tema de como a gente entender o processo de desenvolvimento e trabalhar a frustração ao longo da infância e da adolescência é um desafio. E acho que aí para nós pais, né? Para a gente entender que isso tem que estar na conta. Quando você frustra teu filho com 5, 6 anos, ou quando você fala não, você dá um limite, você entra em embate no sentido de mostrar que não dá para ser aquilo, você está educando de alguma maneira. Claro que eu estou falando genericamente, né? Tem casos e casos. Sim. Mas isso precisa ser internalizado e incorporado dentro do mundo interno da criança, depois do adolescente, como limite, como cuidado, né? Tem formas e formas também de dar limite e de frustrar, né? Eu estou dizendo, isso é importante. Porque muitas vezes hoje é isso. Com 14, 15 anos, a gente vê na adolescência algo que beira o insuportável. E você vai pegar a cronologia dos fatos, foi uma coisa da vida. Uma frustração com o namoro, uma frustração com o pai ou com a mãe. E disso partiu um comportamento de pegar e se entupir de remédio que estava na prateleira. E de pegar e tentar cortar o braço. E de, às vezes, acontecer um suicídio. Então, é muito grave esse tema da frustração, é algo, né, que impacta muito os desdobramentos comportamentais da adolescência. Muito. Eu acho que tem uma coisa que acontece, que é não todo mundo, mas é uma romantização da adolescência. Não sei se eu posso chamar. Romantização é uma coisa muito lá no céu, sabe aquela coisa do jovem que veio lá dos anos 60 do século passado, ou sei lá, do James Dean para frente, de que ele é o revolucionário, de que ele vai mudar o mundo. Essa geração de jovens que vem é sempre melhor do que a que foi. Sabe quando você tem essas crenças de não, esses jovens vão mudar o mundo, eles são espetaculares. Tem uma romantização disso, eu acho isso muito perigoso. E tem muito, pelo menos eu percebo, né? Ele evita você de frustrar, porque você não pode traumatizar, você não pode deixar o jovem, você tem que deixar ele ser quem ele é. Sabe essas frases soltas que são legais, mas até um certo ponto elas são muito perigosas, porque você deixa de limitar em nome de algo, sei lá, o jovem tem que responder questões super difíceis da vida. Não pode perder parâmetro, né?
Cara, com 14, 15 anos, que tipo de questionamento que você quer responder que você ainda nem começou a pensar? Não é um desmerecimento do jovem que ele não pode, do adolescente, desculpa, que ele não deve, mas é já deixar na mão dele a resposta, o caminho. Sei lá, como teve propagandas anos atrás de jovens fazendo propaganda para salvar o mundo, menina de 13 anos, 14, muita gente seguindo, falando, não, é isso aí, a resposta, ela sabe o que ela está falando. Coach mirim. Você fala, meu Deus. Não é a distorção absurda, né? Como é que alguém de 13 anos pode ser coach para algo? Coach, tem religião agora. Quanto viveu na vida, né? Quanto viveu na vida para isso? Exato. Então, isso é um perigo, porque como que essa criatura lida com a frustração, noção da responsabilidade, que é o que a gente fala, a frustração ela é uma consequência para você criar responsabilidade. O Freud falava, né? A frustração é a forja da alma. Então, ele vai forjar, Isso é monstruoso, né? O que esse mestre falou pra gente. Mas, e a gente está esquecendo isso. Socialmente está romantizando, dizendo, olha, como que você lida com o básico da frustração? Você quer mudar o mundo, eu sei que é meio clichê isso, virou, mas você quer mudar o mundo e não sabe arrumar a tua cama? Ou não quer, né? Não que não sabe. Você não tem a frustração de lidar com o desprazer para poder fazer isso, mas na internet você quer mudar o mundo. Você sabe todas as críticas sociais, sem ter lido nem 3 livros, nada, mas tem isso. Então essa romantização, eu acho que ela dificulta as formas da gente achar maneiras de se frustrar de uma forma, se a palavra saudável. Vocês acham? Eu acho que tem um outro tempero em relação a isso, que acaba com a frustração, que é a sensação de desamparo. Né? Eu acho que a adolescência é uma primeira, como é que eu vou dizer? Uma primeira vivência muito consciente dessa sensação de vazio, né? E de desamparo. Que na verdade, o desamparo é algo que acompanha o ser humano do nascimento à morte. Né? Porque tem 2 coisas, na verdade, que eu acho que o ser humano vai percebendo com muitas experiências da vida, mais conscientemente ou menos conscientemente, que a gente tá desamparado na medida em que tem determinadas coisas na vida que só nós podemos decidir e fazer. Só isso, mais nada. E eu acho que a adolescência, eles sempre reclamam, eu acho que vocês devem ouvir na clínica também, uma sensação de nada. Eu não sou nada, eu tenho muitos vazios, eu me sinto esvaziada, porque eu não participo de tal coisa, porque meu pai não me deixou ir na festa tal. Vem, na verdade, de estímulos do ambiente bem simplórios, às vezes. Né? Não pude ir na festa tal, meu pai não me deixa sair sexta, sábado e domingo. Eu não posso prestar a faculdade tal que eu quero, porque meu pai quer que eu seja advogado ou médico e tal. E eles vão, né, dizendo coisas que às vezes vêm de situações muito pequenas. Fulaninha ou fulaninho não quiseram ficar comigo na festa. Né? Tomei um toco, como eles dizem. Disso para um vazio grande, né? Disso para um vazio profundo que os deprime temporariamente ali, que gera neles uma sensação de a vida não vale a pena, não é bom, até coisas como cutting, né? Como depressões reais que a gente vê na adolescência, tem a ver com essa sensação de desamparo. Esse conceito é muito importante para a psicanálise, pelo menos. Né, a gente o vive de muitas formas, mas a minha visão é que a gente tem 2 pontos ao longo de uma vida que eles aparecem de maneira muito aterradora. A adolescência e o envelhecimento. Né, porque, assim, são aqueles momentos muito de que, bom... A adolescência, porque eu acho que ele se percebe tendo uma vida inteira pela frente, que ele vai ter que decidir coisas, e no envelhecimento, porque ele sabe que ele tem menos tempo para decidir coisas. Na verdade, um processo vem pela expansão da possibilidade de ter esperanças e de sonhar, e na outra um encurtamento da possibilidade de ter esperanças e de sonhar. Exato. Então a gente precisa realocar de novo isso. Tanto é que, né, a gente percebe esses esvaziamentos que são profundos demais na adolescência. São profundos demais. Anny, e aí é uma questão. O que você percebe com relação ao que chega para você do que a gente poderia dizer para os pais, por exemplo, que o que ele está vivendo é algo da vida, é algo, vamos chamar normal, dentro de respostas, né, da idade. E o que é patológico,
né? O que é realmente, quais são sinais de alerta ou de que você fala, bom, aqui tem algo fora. Porque hoje, muito que eu vejo, e é um desafio, porque não tem uma linha exatamente, uma fronteira tão... É que todas as vivências, ou a maioria delas, que sejam de desconforto, já viram alarmismos e alertas para medicalizar e patologizar. Patologizar. E isso, nós estamos falando da adolescência, mas isso acontece no universo, né? Com criança, adulto e idoso. Mas a adolescência é um período muito crítico. Tanto é que os consultórios, a busca em serviço de saúde mental, na adolescência aumentou muito. Como nunca antes. Como nunca. Né? Nunca então, tive assim, tantos. E muitas vezes esses processos são dessa ordem. Você escuta, entende, vê que tem uma dinâmica ali que pode ser trabalhada, mas não necessariamente existe um processo com nome e sobrenome de diagnóstico. E muitas vezes a aflição dos pais ou das escolas isso tem que ter um nome. Isso tem que ter, porque não é normal. E esse é o trabalho nosso, né? Porque tem vivências, como você falou, do vazio, da angústia, das dúvidas, das inseguranças, que elas vão existir. Muitas vezes os pais não conseguem também se apropriar e lidar e botar na conta de um normal, vai passar, vamos fazer isso, e já buscam ajuda, né? Ou buscam identificar nomes. Porque a gente sabe que nomear dá um certo rumo e dá uma certa explicação, só que é temporário. Às vezes o tiro sai no pé, né? Opa. Você dá um nome, porque agora sabemos, mas e aí? O que você vai fazer com isso? E na adolescência é isso. Boa parte das vivências, das demandas que chegam são de uma ordem não exatamente patológica, né? E são de uma ordem que eu acho que se a gente conseguisse levar de um outro jeito, ou até com os pais, com as escolas, trabalhar de uma outra maneira, do que está em jogo nesse período da vida, as coisas poderiam ser mais suavizadas, né? Não virar tudo um alarmismo, tudo doença, tudo remédio, tudo, e isso vai crescer. E na adolescência está acontecendo demais isso. Eu recebo adolescentes hoje em dia já me perguntando, que isso não era comum, mas agora é. Antes os pais perguntavam, precisa de psiquiatra, precisa de medicação? Né? E assim, na primeira consulta, primeira conversa ali, não sei, vamos ver, vamos esperar, né? Eu sou muito, né? Agora, às vezes o adolescente pergunta, 14, 15 anos, eu preciso tomar remédio antidepressivo? Porque tem uma amiga minha que toma Zoloft. Isso mudou, né? Aí eu falo assim, não... A demanda chega pronta. Você sabe o que é Zoloft? Aí, não, minha amiga estava tomando para ansiedade, ela tá muito melhor, as notas dela melhoraram. Aí tem um pool de coisas que tá ali, servido na adolescência. Tá na internet. Tá na internet. Xanax, que é o nome do alprazolam nos Estados Unidos. Já, vários jovens, na época que explodiu, que faziam uso do Xanax com bebida alcoólica. Toma Xanax, não sei o quê. Meu. E vestibulandos pedindo Concerta? Concerta, Venvance. Então, assim, entra nesse campo da performance, do imediatismo e, assim, entre aspas, dane-se o que está embutido de consequência, tanto de faz, risco, né? Porque o mundo está dizendo para eles, você precisa ficar bom logo, porque a gente não suporta gente angustiada. E você precisa trabalhar, você precisa ficar bom para ter performance. Exatamente. Seu vestibular tá aí, né? Suas notas do colégio mais difícil do mundo mundial, colégio bilíngue, trilingue, você precisa estar lá. Update, sempre. Preferência fora da galáxia também é muito bom. Não, eu costumo dizer para os pais no consultório assim, olha, não existe cargo de presidente do mundo, então a gente não vai pedir para ele entrar nesse vestibular, porque não existe esse cargo de presidente do mundo. Porque tem aquela progressão que ela não é muito simples hoje, principalmente talvez na realidade dos nossos consultórios hoje, que é uma realidade que eu acho que a gente viveu. Os nossos pais tinham uma profissão X, muitos fizeram faculdade mais tarde, ou muitos fizeram cursos que hoje são ditos técnicos, que eram ofícios, né? E a gente tinha meio que a obrigação de estudar mais do que eles, porque eles já tinham condições de nos oferecer coisas melhores e, portanto, ter cargos melhores. Né? Eu já atendi várias crianças que o pai é CEO e eu falo assim, bom, mas ele vai fazer o quê, então? Né? A minha Você ideia, já chegou no topo da pirâmide? Você chegou no topo da pirâmide, nós vamos fazer o quê? Né? No meu pensamento vai ser presidente do mundo? Não existe. Esse cargo não existe. Como ajustar essa expectativa? Como é que você ajusta? E na verdade, os pais até acho que sabem isso. Só que o adolescente, ele não consegue não ver que ele não pode decepcionar os pais e que ele precisa dar um passo à frente, acima desses pais.
E eu atendo adolescentes que têm pais mega competentes e mega bacanas e legais nesse sentido profissional. E aí, a hora que eles entram no ensino médio, a vida cai. Né? Porque daí é aquela vida. E aí os colégios são integrais, com não sei quantos idiomas. Eles já vão para a Alemanha, para a Austrália, não sei para onde, para tentar um início de carreira. E nananã. Às vezes os pais têm empresas, então ele precisa ser o sucessor. Apesar que essa questão das sucessões ela é bem antiga, né? Sim, deixa eu falar, mais tradicional. Ela é mais tradicional, né? Mas assim, aí você olha e fala assim, bom, aonde está esse sujeito? Mas isso que é interessante, porque tem o que é de cada um, né? É aquilo lá, pô, pro meu filho dá certo, pro teu não dá. Se o pai e a mãe não conseguem ter uma mínima percepção, leitura de quem é o seu filho, acho que essa é a chave, né, você acelerar o processo, criar expectativa, dar muito, né? Dependendo de como é a natureza daquele indivíduo, vai ser ruim ou pode ser positivo. Como você falou, às vezes um jovem ir cedo pro intercâmbio ou desbravar o mundo, dependendo do jovem, é genial. Jovem, é maravilhoso. Dependendo de outro, se a expectativa do pai e da mãe e a pessoa não tá pronta ou não quer, ou dá errado. Quer dizer, não é bom. É catastrófico. Então, acho que a leitura do prestar atenção, né, nos sinais que os filhos dão, de observar, de conversar, porque aí sim nós vamos poder dar alimentos, né, e andar numa velocidade que talvez seja mais compatível com o que o filho está pedindo, querendo e suportando, né? Muita gente pode falar assim, mas como que nós vamos saber? Nós não somos terapeuta, não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Eu acho que é um trabalho de... eu acho que o primeiro passo vem antes, que é dar espaço para isso, né? Saber que a vida não tem receita de bolo. Exatamente. Né? Então eu vou começar a observar, a sentir, a intuir. E para isso a gente precisa do quê? Tempo. Tem. Para isso a gente precisa de tempo, que ninguém tem, né? Tem duas coisas que não levam desaforo para casa, né? Tempo e dinheiro. Não tem desaforo. Fala, sem tempo, e tempo de qualidade, né? Às vezes você pode falar, olha, quantas pessoas já passaram férias e não aproveitaram nada? Tiveram tempo quantitativo e qualitativamente péssimo. Sim. Eu sei que hoje o jeito que a gente vive não é fácil, correria, trabalho, carreira e tal. Mas a qualidade de tempo, esse esforço, eu diria sacrifício mesmo, sacrifício, trabalho sagrado, né? Vai precisar. Exato. E nós vamos precisar, a gente tenta achar um sacrifício para poder achar esse tempo de qualidade. E aí sim, assistir o nosso podcast, assistir um outro podcast, ler um livro, achar uma referência, fazer uma terapia. Poder participar das coisas que os colégios convidam. Alguns colégios fazem essas coisas e os pais participam minimamente. O quê? Tipo o quê? Mas tudo. Tem colégios que tem Dia da Família. Tá. Que tem várias atividades que é um tempo para a família ali. Conhecendo o colégio, participando de coisas com os professores, fazendo atividades que são propostas no colégio, lúdicas, inclusive. Que tempo os adultos têm hoje de fazer coisas lúdicas? Né? Eu não estou falando nem das palestras com profissionais da nossa área, nem nada. Né? Não estou falando nem disso. Né? Eu estou falando desses momentos que são lúdicos. Muitas das escolas propõem essas coisas. Não, os pais só aparecem na escola quando dá chabu de alguma forma. É verdade. Né? Muitos dos pais. A reclamação, quando eu tenho um contato com os colégios, a reclamação dos colégios é essa. A gente não propõe palestra, a gente não propõe dia da família mais, a gente não propõe porque os pais não vão nem nas reuniões às vezes. Né? Ou seja, preferem reuniões particulares. Né? Preferem reuniões particulares. Não, eu vou conversar com a diretora hoje, com a coordenadora, sobre o meu filho. Eu não vou olhar como é que os outros pais estão comentando, eu não vou olhar como é que as outras pessoas estão vivendo. Meio narcísico. As pessoas não param na porta da escola para fazer amizades. Gente, é tão legal amigo de porta, né? Pais amigos de porta de escola. É um coleguismo, né? Não precisa... né? Não precisa ficar super amigo, mas aí você ouve, meu filho tá indo mal de matemática, nossa, você viu aquilo que aconteceu, tem a fulaninha que faz bullying na classe, já conversaram com o diretor. Mas a gente vive esse mundo mais do individualismo e do nicho, né? Você se identifica com quem pensa igual a você, tal, 2, 3 ali e o resto... Exato. E aí eles ficam... Inclusive isso piora infinitamente a relação das famílias com a escola. Né?
que esse é um problemão. É um problemão, porque assim, a escola passa a ter menos acesso a informações sobre a realidade daquela família. E aí, a hora que dá algum chabu, a gente começa a descobrir uns negócios e fala assim, o quê? Então. Você vê, ó, o tempo que a gente tá falando. Como que a gente entra nisso? Tudo isso precisa de tempo. Depois do tempo, não é saber o que fazer. Muitos pais vão ficar perdidos mesmo. Não é fácil. Não veio, eu sempre falo, olha, não veio na placenta ou não veio um manual de como lidar. A gente sabe que não é fácil. Nós estamos num mundo diferente do que foi antigamente. Nós estamos na pós-modernidade, que não é a mesma coisa. Um mundo de muitas demandas, né? Perfeito, né? Estamos perdidos em alguns momentos terapeuticamente. Não, mas acho que muita técnica, é muito jeito, é muita receita, é muito... tem até alguns memes de internet colocando assim, profissionais da nossa área dizendo assim, faça isso. Aí ele põe um corte dizendo, o outro falando, não faça isso. Você já viu isso daí? Vocês já viram? É uma lista assim, você pira. Mas é igual comida, né? Você pega o nutricionista, come ovo. Não come ovo. Toma glúten, leite, não faz mal. Glúten faz mal, glúten não faz mal. Nós estamos nessa... Põe coco, não, azeite. Busca da verdade, né? Óleo de coco, não, azeite de oliva é melhor. Aquilo dá câncer, outro tem não sei o quê. Então assim, não que a gente aqui também queira dar resposta, mas acho que é estimular eles a pensar. Falar, olha, da onde que vocês podem partir? Da onde que pode buscar um rumo? Uma noção das coisas, que tem coisa que não tem resposta, mas tem caminhos. Exato. Não se frustrar, achar tempo de qualidade. Eu tenho tido dificuldades em alguns, poucos casos, graças a Deus, mas em alguns tem sido mais frequente, de chamar os pais terem tempo para conversar comigo. Nossa, isso é muito raro. E hoje nós temos online, eles não precisam vir ao meu consultório, né? Não precisa ir ao consultório de vocês. Essa coisa, olha, eu preciso marcar, às vezes eu demoro um mês para que a pessoa se disponibilize na agenda. E eu digo assim, mas... Aí eu tenho que fazer aquele negócio. Olha, é grave. Assim, não é. Na minha opinião, nem é. Não, mas é grave. Eu preciso. Ah, mas tem que ser só eu? Não, é os dois. Precisa. Né? Ou seja, os pais não querem, não podem, não conseguem, não suportam estar por dentro do que está acontecendo. E não só de adolescentes, às vezes crianças também. Até porque essa questão do tempo, do como se vive e tal, cavar um espaço para, que é o óbvio, falar do filho, tá, né? Ter um momento com o terapeuta, que seria lógico, parece que a pessoa não consegue encaixar ou se disponibilizar para isso, abrir, né, um lugar para falar, não, isso é importante, e deve ser importante. Né? Angústia que isso dá, né? Mesmo com a medicação, quando precisar lá com você, marcar uma consulta e entender por que está medicado, quanto tempo isso vai acontecer, como que funciona. Você se familiarizar, abusando da palavra, com isso, requer suportar uma angústia. E não é fácil, a gente sabe que não é, mas tem caminho, né? Tem caminho, não estamos tão sem noção, assim, sem bússola. Agora, por que eu estava falando isso? Além da frustração, que é a forja da alma lá, tempo de qualidade, e juntando com o que você estava falando das escolas, sobre essa performance que se espera, é muito clichê o que eu vou falar, mas eu acho que é importante. Existe a questão do ter, que eu consideraria aqui a performance. Ter isso, ter títulos, ter músculo, ter habilidade, ter um corpo bonito, ter beleza, ter todo a regra que está no jogo hoje. Mas a busca do ser, que é o trabalho com o vazio. E como que é esse trabalho? A gente pode até avançar, mas buscar o ser. Como eu vou ser? Que é personalidade, perfil. Que você está falando, olha, nem todo mundo dá certo numa profissão, ou se ele vai para a Austrália, um acha maravilhoso, o outro vai entrar em pânico, um vai só para usar droga, longe dos pais, fazer caca. Então, assim, o ser trazendo esse perfil. Né? Porque a adolescência é esse momento da gente costurar uma roupa com retalhos para o ser. Porque o ser em si, a essência, talvez ela não exista muito. E ela também vai mudando. Então hoje, na adolescência, eu quero vestir meu ser de uma tal forma, depois na faculdade de outro, na vida mais adulta outro, no envelhecimento outro. Mas a pessoa só faz isso e se sente cômodo nessa roupa, né? Não é um tamanho menor ou um tamanho maior, largo demais ou apertado demais, via de regra é apertado, né? Aquela roupa que não cabe dentro da gente. Eu acho que é quando ele tem instrumentos para isso. Quando ele tem instrumentos para entender o mundo, quando ele tem instrumentos para agir no mundo
com um tantinho de segurança, porque segurança total a gente nunca tem, mas com um tantinho de segurança. E, inclusive, um tanto de coragem de arriscar fazer algumas coisas. Isso é uma outra coisa. Correr riscos é algo que a humanidade perdeu o gosto por isso. Então, eu penso assim, se a gente for pensar nessa formação, eu vejo que o aspecto central para a gente trabalhar ao longo do desenvolvimento com os pais é a autoestima. Eu vejo hoje jovens e depois adultos que esse processo da autoestima que envolve como o indivíduo se percebe, se valoriza, se respeita, ele é uma construção. E acho que aí, que vem desde a infância, passando pela adolescência, é um processo que a gente precisa ficar de olho. Claro que é um conceito complexo, né? Se falar autoestima, dá margem de ser... Até porque ela é heteroestima, né? A valorização sempre vem do olhar do outro, sim, né? Então, mas ela... E aí a gente absorve aquilo e assenta dentto da gente, né? Mas ela modula, é um regulador das emoções internas e também regula como a gente se relaciona, né? Essa autoestima. E aí nós estamos falando, lógico, como a criança dentro de casa ou no ambiente escolar, onde ela circula, ela recebe alimentos que reforçam também a autoestima em algum nível. Ou se ela está num ambiente excessivamente crítico, excessivamente que desvaloriza e desconsidera o que ela faz, né? Que excessivamente, de alguma maneira, faz ela se apequenar, né, como sujeito. Isso tem desdobramentos para o resto da vida. Tanto é que se atende adultos hoje com uma autoestima baixíssima. E que, entre aspas, não teria porquê, sim, pensando na lógica da coisa, mas você vê que o modelo onde ela esteve inserida, como ela se desenvolveu, contribuiu para isso. Claro que não é só a pessoa é vítima, porque é um processo de troca, né? Mas a gente focar com os pais e trabalhar nos nossos filhos esse olhar para a construção da autoestima vai muito daquilo que você falou. Primeiro, que a gente precisa ter um tempo para isso e abertura para querer ver e para querer entender que isso existe. E aí sim conhecer seu filho e reforçar aspectos, né? Você precisa talvez pensar como você construiu a sua. Exatamente. E aí isso tá interessantíssimo. a chave de sucesso. Já começa a afinar o piano. Eu sempre acho, né? É isso, né? Aí tá a coisa ali, né? Estamos chegando lá. A regra de ouro. Eu sempre falo para os pais: lembra de como você foi adolescente. E tenta pescar o que pode ser parecido, que pode ser transmitido. Lembre-se das suas angústias, lembre-se do seu medo de decepcionar seus pais, lembre do seu medo de não ser aceito pelo grupo, de não se sentir bonito o suficiente, bonita o suficiente, de não ser alto, de ser baixo, de ser mais gordinho, de ser mais magrinho, de ter espinha na cara. Lembre-se do que você viveu. Olhe para o que você viveu. E tente pensar a partir disso, com as guardadas as devidas proporções, as devidas atualizações, como você pode transferir essa experiência. Exato. Como foi fácil, como foi difícil. Exato. O que foi fácil, o que foi difícil. Pode ser muito legal o adolescente saber que aquele pai ou aquela mãe que são tão idealizados, que parecem pessoas que nasceram prontas com a vida, passaram milhões de coisas super difíceis e que aquilo... né? Ou que passaram coisas um tanto mais fáceis. Porque, inclusive, principalmente a gente aqui no interior, muitos dos nossos filhos estudam nas escolas que nós estudamos. Então, nós temos, inclusive, uma referência de identidade ali. É verdade. Né? Então, por que não transmitir isso para eles? É como se o único conhecimento que pudesse ser transmitido é o do livro, do IA ou da internet. Não é. Existe uma experiência humana ali. O famoso, na minha época, que a gente às vezes fala, lá vem ele. Lá vem. Senta que lá vem a história. Né? Senta que lá vem sermão, né? Que lá vem a história. O na minha época, ele funciona. Desde que bem colocado, desde que pensado. Isso. Sabe o que eu falo, às vezes, quando eu falo na minha época, que às vezes os pais usam? Usa como na minha época, de uma forma que na época deles foi moralmente superior. Melhor. Olha, nós somos muito melhor do que vocês. E a geração de vocês são blá, 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 e diminui. Isso é péssimo. Primeiro que dá raiva. Segundo porque não é verdade. Isso, não é verdade. Obrigado. A gente sabe disso. Não era.
Como o ser humano começou a fazer merda depois que você nasceu. Você nasceu, começou o mundo. Exatamente. Então, assim, isso fica péssimo. Então, o adolescente já tem a crítica e o ódio ali do momento, e você dá uma dessa, eu falei, você vai distanciar o teu filho milhas de distância. Agora, se você traz, como você falou, a nossa geração, a geração mais antiga, como uma forma de entender uma coisa que também se identifica, que também viveu, que também foi diferente, mas teve aquela experiência de ser. Olha, eu também fui assim, também me senti assim, embora fosse diferente, tivesse um contexto não tão igual, você consegue diferenciar o contexto, que não era igual, mas o sentir, isso pode aproximar. Essa qualidade de tempo. Exato. Qualidade de fala, né? Qualidade de fala, afeto, que é um lado bacana, que pode ser adolescente, pode ser quem for, que eles estão com ódio, que eles querem se rebelar, e tá tudo certo. Mas ainda são humanos que gostam de afeto, que gostam de calor, que gostam, pelo menos, não na mesma quantidade de uma criança. Mas ainda gostam. Vocês querem ver uma asepsia, que é uma asepsia social? A gente vive tempos assépticos, na minha opinião. De brincar de família margarina, né? Família perfeita. Os pais se assustam quando eu os oriento a contar experiências da adolescência deles para os filhos. Coisas do tipo, roubei o carro do meu pai, bati o carro. O que é maravilhoso isso. O que é sensacional. Seria obrigatório, assim, como orientação, né? Orientação. Libertador para o adolescente. Deixa eu vai falar. Não, porque o adolescente, isso é interessante para os pais. Não adianta mais, na adolescência, construir um mundo fictício margarina. Até 10 anos, vale a pena. Vale a pena, sim, a bolha. Depois daí, o adolescente, ele desvenda a tua verdade. Então, por mais que a gente fale, pinte um cenário que não foi o real, é só um moralismo ali para dar, aquilo não entra no adolescente como verdade. Porque ele captura a essência. Então, é o que você falou. Fala do real. Foi uma merda, foi difícil, foi ruim, mas fala. Isso é muito mais valioso do que você romancear um cenário, falar que na tua época foi perfeito, porque isso não vai colar. Não vai colar. Né? Os pais não transmitem essa coisa sobre o uso de alguns drogas ilícitas, bateu o carro, beijou, não sei, deu errado, mas tomou o primeiro toco, o primeiro pé na bunda. Eu já contei meus podres. Minha filha sabe todos. Sabe. Minha filha sabe todos. E a gente fez isso rindo. Legal. Porque Exato. Quando a gente lembra disso, a gente fala, mas a gente era muito mané, né? Cara, e você quebra esse gelo do ideal, né? E quando eu eu digo pros pais, façam isso, eles ficam parados, mas pode. Claro que pode. É a tua vida. É uma vida normal. Né? É uma vida de gente normal. Então, mas como é que você vai fazer isso sem tempo? Sem um momento em que tá todo mundo olhando pro celular, as pessoas, daqui a pouco ninguém vende mais mesa, né? Que ninguém janta mais na mesa, não almoça mais na mesa, tá tudo mesa nichado. De 1 ou de 2 no máximo, porque não senta todo mundo, banqueta, vai ser uma banqueta. Eu acho que como é que chama aquele pintor? Edward Hope, que faz aqueles desenhos de pessoas solitárias em grandes cidades. Falando, nós estamos virando isso dentro da família. Eu não estou dizendo que precisa ser aquela união antiga e tá a família unida o tempo todo, não é nesse sentido, mas afetivamente mais conectada. E vamos isso combinar um horário. Você ter essa conversa. É difícil, o pai trabalha fora, não sei o quê, teve reunião na hora do almoço. Muito. Então assim, marca uma hora, tá tudo bem. Mas eu acho que se a gente traz para consciência e desperta aquilo, a pessoa ela abre uma janelinha e consegue, do jeito que der, olhar para isso. Sim. O problema é não abrir essa janelinha, né? Exato. Fala, autoestima do meu filho, frustração, ou não sei. Se a pessoa não tem o start, ela não vai ter tempo, né? Nunca. Se ela tem o start, ela arruma tempo, né? Digamos, né? Ela cria. Claro, ela cria brechas ali na agenda. E começa a achar um rumo. Você estava falando ali da educação, até nesse sentido, né? Quer dizer, como que eles vão conversar? Se são pais muito críticos, ou se são pais que acham que qualquer pintura que o filho fez já vai ser o próximo Van Gogh que tem, né? Ou a próxima... Exatamente. Enfim. E o contrário existe, né? Os diagnósticos de autismo, de TDAH, limitam toda e qualquer produtividade daquela criança. Aí é um podcast de 4 horas. É um podcast só para isso. Então, assim... Esse nós vamos fazer, porque merece. Porque essas crianças estão ficando limitadas ao diagnóstico. Todo mundo tem inteligência agora extraordinária. E não sei o que vai usar para isso. Mas o que eu acho legal, uma visão do Jung disso, bem por cima, que o Freud tinha estudado uma parte genial
do excesso de moralismo da época que gerou todas as neuroses, que ele pesquisou, tudo bem por cima, né? Jung estudou isso, falou perfeito, ele descobriu também que o outro lado também acontecia, que era você não ter ética, não ter muita moral, ser muito solto, também gerava grandes neuroses. Quer dizer, ele chama, é uma coisa enantiodrômica, quer dizer, são muito, muito opostas, são muito extremistas, que ela vai despertar o outro lado. O lado oposto daquilo. Então, a pessoa muito rígida vai querer ser muito solta. Filho de militar quer ser hippie, filho de hippie quer ser militar. Né? Sendo clichêzento. Então, isso mostra pra gente que tanto os opostos não são legais, os extremos, desculpa. Pais muito soltos, muito, olha, meu filho é fofo, meu filho é lindo, ele não erra, ele não pode fazer nada, não sei o que a escola me chamou. A culpa é só dos outros amiguinhos. Ele é fofo, ele é espetacular, ele é maravilhoso. E do outro lado também, não presta, tá sempre errado, já toma toco toda hora, que é aquela educação roots que o pessoal se orgulha também, não foi tão legal assim. E não funciona tão bem. Não funcionou, senão não é. Então, o caminho, não o caminho do meio, mas o que tem nesse meio, dá para explorar muita coisa. Uhum. Esses jovens têm, falando, acho que pra gente terminando aqui, eu acho que esses jovens têm muito potencial. Não falando só de crítica, mas potencial de estruturar melhor, eles aprenderam a se responsabilizar pelas coisas básicas. Uhum. E se aprender a frustrar com o básico. Básico, eu digo, o dia a dia. Dali, se dentro da casa, que é o primeiro porto seguro que eles têm, que eles estão começando a tirar um pé para a sociedade, como você falou, começar a achar sua patota, começar a achar sua turma, e eles não têm o mínimo de frustração e o mínimo de responsabilidade para lidar com isso, é perigoso. E as redes sociais em excesso, trazendo um mundo mais fantasioso, um mundo mais que você não assume muita responsabilidade, é prazer rápido. Então, né? a gente foca muito e estimula uma questão narcísica, né? E aí a gente tem adultos mais narcisistas. É isso. Sociedade atual. Bem-vindo à realidade. Welcome, my friend. Welcome. É isso? É isso aí. É isso. Muito bom. Muito bom. Prontos para outra. Prontos para o próximo. Vamos.